Então, tá. Então, a conclusão eu tirei do livrinho, né? Do professor Faitani. É uma coisa muito interessante que a gente não pode esquecer disso, que ele faz uma análise, né? Então, o Papa João Paulo II, em mensagem de 31 de março de 1985, dizia aos jovens como identificar nos dias de hoje este latido do demônio. Então ele fala, abre aspas para ele, a tática que aplicou e que aplica consiste em não se revelar para que o mal difundido por ele desde a origem se desenvolva por ação do próprio homem, através dos sistemas e das relações entre os homens, entre as classes e entre as nações, a fim de que o mal se converta cada vez mais num pecado estrutural e cada vez menos se possa identificá-lo como pecado pessoal. Isso é uma coisa que a gente está vivendo assim de forma dramática, né? São João Paulo II nem poderia imaginar o quanto isso piorou hoje em dia, né? Sim, essa coisa é, o mundo é do demônio, isso é bíblico, Jesus fala isso, né? Que o demônio é o dono do mundo, né? Porque o reino de Deus não é esse, né? A gente está aqui de passagem, né? Isso daí tem que ficar sempre muito claro na cabeça da gente. Então, o demônio tem esse poder, né? Sobre o mundo. Foi dado a ele o mundo. Ele caiu como um raio, né? Foi assim que a coisa aconteceu. E o pecado, essa coisa do pecado estrutural, né? Essa coisa, né, das estruturas políticas, essas coisas assim, que você pensa que a guerra é por uma questão territorial, e tem coisas muito piores do que isso em questão, o pecado moral, né? As coisas assim que estão tomando assim um vulto impressionante, né? Essa coisa assim que as pessoas estão fazendo com as crianças, por exemplo, é uma das coisas que mais me assusta, né? Assim, hoje em dia, é, essa coisa da pedofilia, né? As próprias mães e os próprios pais, né? Estimulando a sensualidade das crianças. A questão do aborto, que hoje em dia não é mais uma mulher que quer fazer aborto e ela mesma toma lá um comprimido ou faz qualquer coisa lá, mas são clínicas, né? São litros e litros de sangue jorrados, né? Então, é isso que ele está falando do pecado estrutural, né? A coisa das guerras, né? Que são milhares de guerras em milhares de lugares, né? Na África, na Ásia, a gente já não tem nem mais a gente já não consegue mais saber a proporção disso exatamente, né? Então, é tudo, né? Assim, o alimento que sai das fábricas para que as crianças fiquem autistas, sabe, a vacina que é para matar não sei quem, que é para deixar as mães estéreis. Quer dizer, assim, é um nível como fala, assim, é um nível de aperfeiçoamento do mal, né? Eu acho que a gente vive assim é um refinamento do mal, né? Porque, né, a Idade Média, assim, o cara tem uma espada, ou tem uma espada, o próprio rei está lá no meio da guerra, né? Vai lá, o rei mesmo luta, né? Não tem essa. E não, agora não, né? O cara fica lá na, no castelo dele, né? E ele consegue matar pessoas assim, né, com um vírus que o cara fez lá no laboratório e tá bom, tá de bom tamanho, né? Então é um refinamento do mal, né? Essa preocupação que a igreja sempre tem de falar das coisas que a gente está vivendo, né? Agora mesmo o Papa parece que ele vai fazer uma encíclica falando sobre a inteligência artificial, né, que é uma coisa que preocupa, porque todas as coisas podem ser bem usadas ou mal usadas, né? Então, é uma loucura isso. Então, assim, é, só para a gente ficar assim atento a isso, né? A essa.
esse refinamento do mal, né? Porque a gente tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado de que a gente não entre nessa roda viva louca, né? Do mundo que é do demônio, né? E que a gente saiba olhar para a gente mesmo, né? E saber que o pecado é nosso, que a gente tem que cuidar da salvação da nossa alma. É, é engraçado, é uma coisa que a igreja fala como se fosse uma necessidade absurda, porque é o único momento que eu posso ser extremamente egoísta. Eu preciso salvar minha alma antes de todo mundo. É que nem a história do oxigênio do avião. Primeiro tem que botar o oxigênio em mim para não desmaiar e não ajudar a botar o oxigênio no outro, né? É o exemplo básico da salvação da alma. Se eu não salvar a minha alma, eu não tenho como ajudar a salvar ninguém que está do meu lado, né? Porque eu preciso ter compaixão, eu preciso, né, lutar contra os meus pecados, eu preciso ser santa, né? E eu ainda não sou, né? Então, olha aqui, tô aqui um tempão, ainda não sou. Isso é complicado, né? Já devia ser. Tem um amigo que fala isso. É muito engraçado isso, mas é verdade, né? Você se dá conta, tipo assim, pô, eu tô um tempão aqui, ainda não sou santo, tinha que ser, né? É, então é isso, eu achei essa frase muito incrível e o professor Faitani também, ele conclui esse caderninho dele falando com algumas citações, né, do Papa João Paulo II. Ah, e eu não estou ganhando nada por isso, mas a Brasil Paralelo está fazendo um documentário sobre o Papa João Paulo II que deve ser imperdível, viu? Porque ele fala sobre o combate dele contra o comunismo e, aliás, ele já tem um microdocumentáriozinho sobre a preocupação e a luta do Papa contra a teologia da libertação na América Latina. E que a gente está vivendo, né, na nossa vida aqui no Brasil, esses tentáculos, né, como estragaram muita coisa, né? Então, esse documentáriozinho já está pronto. Aí a gente está aguardando agora o outro documentário deles, que deve ser um espetáculo, né? Porque Papa João Paulo II realmente, viu? É incrível. Ele escreveu muitos documentos e ele sofria muito, sabe, com o problema da liturgia. Ninguém escutava ele, né? Ele sofria muito, chorava muito, rezava muito para os padres, porque foi a grande destruição da teologia da libertação é a destruição do sagrado, né? Eles acabaram com a liturgia, a destruição do sagrado, do sacerdócio, da dignidade sacerdotal, enfim. E agora a gente, né, vê assim um monte de consequências disso, né? E ele tem uns documentos sobre a Eucaristia que ele fala muito disso, né? Da grande tristeza dele e ele não conseguiu reverter isso, né? Quem começou essa guerra de reversão foi Bento XVI, né? Que eu acho que agora o Papa Leão também já deu sinais que que está interessado nisso, porque as missas dele, todas as coisas que ele faz são bem sacras, né? Então é isso, acabou. Vocês têm alguma pergunta? Eu tenho que sair correndo daqui a 10 minutos da tempo. Fala. Não, eu não. Assim, você falou de possessão, né? Acho que são duas coisas, né? Uma é a possessão e a outra é você dar legalidade, né? Quando você está dando legalidade, você está agindo por conta própria. É isso? Sim, sim, Né? E quando você as está possuído, infestações. e quando você está possuído, não. Não, não, Quem tá te usando, é tipo assim, o é o demônio demônio. tá em você, Sim, se utilizando de você, mas você não tem controle sobre aquilo. Isso, isso. né? Então, tipo assim, Uhum. tipo Hitler seria isso, né? Ele dava Isso, legalidade e não era um possuído, né? Um exemplo, isso, exatamente, né? exatamente. Olha, eu li um livro sobre uma mulher. Ela foi entrevistar um desses grandes assassinos do nazismo, né? Porque ela ficava tão impressionada com como que eles cederam a tanta maluquice, né? Gente, é um livro assim, que tinha horas que eu tinha que fechar o livro e falar, não, vou dar um tempo aqui, porque ela relata o que ele contava para ela, assim,
com muita naturalidade, muita naturalidade. Ela ficava impressionada. Assim, eles faziam com muita naturalidade aquilo tudo. Chegaram realmente a um nível Hum. impressionante. É tipo a teologia da libertação, é tipo que o que Lutero não conseguiu fazer com o protestantismo, aí entrou Sim, a teologia da libertação para ver, não, peraí, entrou. vamos ver se a gente, porque não deu certo, mas vamos tentar agora de outra, com outra. É, Agora vamos tentar ficar dentro da igreja, porque separar já não vai, já, não, já, a gente já viu que não adiantou, né? Então vamos Flávio, é, entrar aqui é o demônio, né? O demônio é. Ele vai Flávio, atacar, né? Flávio, Oi. como é, lidar com ser egoísta nesse momento para se salvar? E essa passagem aqui que eu vou ler Mas, é olha, a de, palavra de egoísmo é uma palavra muito mal usada minha, né? Porque o uhum. egoísmo pressupõe assim, tipo, tô me lixando para os outros, eu é que tô aqui, é porque eu é, não sei qual é a outra palavra. Se É você porque a disser, salvação é individual, é, é, não, né? Ela é individual. me Você pode parece que tentar salvar os outros. é, você está dando grande importância à tua salvação, isso, ou a salvar, ou das pessoas se salvarem, isso é legal, assim, mas tem sim, uma passagem aqui que me fez refletir. É de Paulo em Romanos. São Paulo e Pois eu Romanos. mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça, segundo a carne. É de Paulo em relação aos judeus. É, é, assim, não, é porque, já tem também lá, se não me engano, Moisés, eu não sei se Moisés, e ele até nem vai para a Terra Prometida porque ele contraria também. Mas ele, é essa passagem de Paulo não, mas é olha só, que é porque uma coisa não invalida a outra. Eu não, olha só, eu vou explicar. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu vivi. Eu fui um tempo acolhida por umas pessoas. E no convívio, e essas pessoas eram como pessoas exemplares dentro da igreja. E no convívio que eu estava na vida, no dia a dia deles, porque eu fiquei morando dentro da casa deles, eu vi que assim, eu fiquei muito assustada, porque a vida deles era assim, um caos, não era uma vida católica. Meu E eu, Deus. e eu falava assim, e aí, gente, como é possível? Lá é uma beleza, aqui é um inferno na torre. Então, por quê? Porque eles serviam a Deus loucamente, a história do ativismo, né? Sai de casa, né? Tem milhões de coisas para fazer na casa, mas você sai de casa e vai, aí pastoral, pastoral, não sei o quê, grupo de oração, blá, 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 e essa casa é um inferno. Então eu lembro que eu falei, teve uma hora que eu falei com eles, eu falei, Não é isso, assim, a sua salvação é a sua vocação. Você é pai e mãe. Você vai se eu, salvar eu como pai fico e mãe. confuso, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso. Sim. Mas a gente escuta Paulo falando isso, que estaria disposto. Não, mas deixa eu concluir. Eu fico confuso. Eu não tenho assim um Não, então, deixa eu concluir. Então, eu tenho que amar a Deus no próximo. Mas eu só vou é, amar o próximo se eu me santifico. Se eu não me santifico, eu vou chutar a cara do próximo. É só você ver o que, que o mundo está fazendo com o próximo. Como é que eu vou me importar com o outro se eu não. Porque o meu amor Se pelo você outro não se ama, você não ama o próximo, né? não é eu me amar, não, porque Jesus falou que nós temos que amar o outro, Como a si mesmo. e dar, mas dar a nossa vida pelo outro. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu for santa. Se eu não for santa, como é que eu vou dar minha vida pelo é. outro, gente? O Não tem santo muito como. evoluído, ele deixa como ele mesmo, ele procura ele como ele mesmo deixar de existir. Uhum. Então, Então, mas é eu porque conheço quem isso que a vive Jaque nele é falou como assim, Cristo. você Mas é não porque dá o que não tem, mas
é que tem que estar com Cristo em si para poder amar o Cristo no Ué, outro. se eu E for, se eu, o exatamente, se Carlos Alberto não serve para nada. não, gente, a Flávia só faz confusão o tempo todo e pecado. Eu vou dar isso para o outro, é melhor ficar em casa, né? Fazendo qualquer coisa, faxina, lavando banheiro, porque vai dar ruim. Você Então, vai acabar assim, sendo com a vassoura. exatamente, eu só posso amar o próximo. Por isso a diferença do ativismo e da santidade. Porque aí você vê a pessoa fazendo 1 bilhão de coisas e no final não é nada. Porque se você conviver 5 minutos com a pessoa, você fala assim, cara, tem alguma coisa errada aqui. Então, que nem esse casal. O que que aconteceu? Foi muito bom. Eles ouviram o que eu estava falando para eles, né, o meu conselho. Porque não quer dizer que eu seja incrível, não, porque Deus fala pelas mulas, né? Não sei se vocês sabem disso. Não, é Olha, verdade. Deus usa você pedra só tem para 13 gritar, né? minutos. Você vai ter que pegar a bicicleta. Não, não tem bicicleta, não. Então, deixa eu acabar de falar. Deixa eu acabar de falar. Deus fala pelas pedras. Eles saíram de todas as coisas que eles faziam, gente, para ser pai e mãe e cuidar dos filhos, porque não era possível, né? Então, você vai fazer 1 bilhão de coisas na igreja. Mas e daí que você está fazendo 1 milhão de coisas na igreja? A sua vida pessoal é um inferno, você não reza. Você vai no grupo de Marta, oração, você reza, reza, Marta. reza no grupo de oração. Aí na sua casa você não reza o terço em família, né? A vida dos seus filhos é um lixo, você não ensina, não ampara. E o que que você está fazendo então? Ela é uma Marta na igreja. Maria escolheu o melhor. Não, Pode não estar é ser atento? Marta. Marta não era ativista. O Não, ativismo é uma trabalhava, trabalha. heresia. Não, 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 não. Marta Não. não era ativista, porque a Marta é santa. Sim, é santa. Então, Deus não estava falando do ativismo, não. Eu estou falando do ativismo na igreja, que é uma heresia que entrou dentro da igreja com a teologia da libertação. Mas as mulheres da igreja, elas sustentam, elas fazem muito mais do que os homens. Não, mas existe uma coisa que é se dar, servir a Deus, e outra coisa é uma heresia agora que existe chamada ativismo. A vida da pessoa espiritual é um Não lixo, adianta você. Isso aí é e ela igualzinho assim: a fé sem obra, né, é morta. Isso aí também é igual você servir sem você adorar, né? Aham, Servir sem falou. a servir. maior obra que existe na igreja é de um contemplativo que fica na frente do Santíssimo Sacramento. O que que ele está fazendo ali? Para um ativista que faz 300 coisas. O cara toca, o cara lê, o cara não sei o quê, o cara ajuda na pastoral social, a remendar roupa, não sei o quê. Quando ele chega em casa, ele toma banho e dorme porque ele não pode nem olhar para a vida dele. A vida dele é um lixo. Essa pessoa daqui a pouco tá fora da igreja e tá aí, vai ser esotérico, tocar tambor, porque ele não é católico, né? No entanto, o contemplativo, ele está fazendo a melhor parte. Mas a atividade da Marta não é exemplo de ativismo, né? Vai chegar depois do padre, hein? Hã? Não, então tá, então eu vou sair. Eu quero ouvir Ele está você, mas eu estou preocupado com preocupado você desde quando contigo. ele entrou e você não entrou na Não, fila. Eu estou é que preocupado com a Flávia. falta É que ela 15 não quer chegar minutos. atrasada. Ela não gosta de chegar atrasada na missa, eu sei Gente, disso. Deus é o dono do tempo. Eu Não, são nunca me Ó, preocupo com o sete e tempo. Eu falo vinte, para ele assim, Flávia. Senhor, hã? São 7h20. ela Não, não gosta de chegar atrasada Sim, na missa, sete eu e sei vinte e disso. um. são E sete. tá Tá certo. bom, gente. Boa noite. Fiquem Eu com Deus. aprendi Maria, fiquem contigo. conversando aí, então. Você foi a primeira pessoa que falou para mim que não era legal chegar depois do padre, entendeu? Nunca Então, chego depois do padre. Hoje é um padre convidado, é festa na igreja da família. Quem é que vai hoje? Sempre a missa atrasa. Padre Robson. gosto muito dele. Então, a missa atrasa direto. Eu vou sair então. Tchau, fica com Deus. Salve Maria. Tchau, obrigado, Flávia. Obrigado. Tchau. Fiquem conversando Beijo. Vai aí. com Deus. Ô, Flávia, Como é que ora eu por saio mim. isso aqui? Ora por mim. Tá, Ora vocês por. também por mim. Tá Beijo. Salve bem. Maria. Tchau. Eu tô precisando, maluquinha. Eu não tô saindo. Tchau.